Atos 2, 42. Nós vamos ler até o versículo 47. Depois mantenha sua Bíblia aberta. Nós vamos continuar a leitura. Nós vamos reforçar aquilo que lemos. E eu já adianto, o que Deus tem para nós nessa noite é pesado. O que Deus tem para nós nessa noite é profundo. Deus quer tratar conosco nessa noite. Você crê nisso? Atos 2, 42. Diz assim a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Pode tomar o seu assento. Aleluia. Glória a Deus. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Nós queremos ouvir a palavra do Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós começamos hoje de manhã uma nova série de mensagens. E o tema dessa série é Vida na Vida. Repita comigo, Vida na Vida. E o título de hoje é Tudo em Comum. Baseado nesse texto aqui, necessariamente no versículo 44, nós tiramos o título. E nós vamos usar de pano de fundo a igreja cristã nos seus primeiros dias. Talvez você já ouviu alguém dizer assim, a igreja primitiva. Eu aprendi com o pastor Paulo Borges Júnior que eu acho que esse termo não é o mais adequado. Sabe por quê? Porque a igreja primitiva é a mesma igreja de hoje. É uma igreja que cresceu, é uma igreja que expandiu, é uma igreja que venceu. E por isso nós estamos aqui nessa noite. Então, é a igreja do Senhor Jesus Cristo, amém? Então, sempre que ele se refere a isso, ele prefere dizer a igreja nos tempos primitivos, ou a igreja do Senhor Jesus no início. Nós somos da Igreja Assembleia de Deus de Anápolis, do bairro Dom Pedro II. Amém? Todo mundo? Amém? Glória a Deus. Mas antes de nós sermos do Dom Pedro II, antes de nós sermos Assembleia de Deus, antes de nós sermos do Ministério de Anápolis, antes de qualquer coisa dessa, nós somos Igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Isso nós precisamos ter concordância. Nós somos de Jesus, nós servimos a Jesus, Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o Rei dos Reis. Amém? Glória a Deus. Nisso deve haver concordância. Nós precisamos estar alinhados nesse sentido. E como eu disse, essa igreja que perdura até os dias de hoje, ela estava ali nos seus primeiros dias e o pessoal nem chamava de igreja ainda, só para você ter uma ideia. Para efeito de comparação, nós estamos aqui no capítulo 2. Só no capítulo 11 é que eles foram chamados de cristãos pela primeira vez. Ou seja, eles não tinham nem nome ainda. Então não tinha uma placa, não havia uma denominação. As pessoas eram simplesmente conhecidas como seguidores de Jesus. Amém? E o que a gente percebe é que hoje em dia a gente defende tanto bandeira de igreja, a gente defende tanta doutrina eclesiástica que muitas vezes ela é mais dos homens do que de Deus, e a gente se esquece daquilo que é primário. A igreja é do Senhor Jesus. Amém? A igreja não é do pastor, a igreja não é nem mesmo do pessoal que vai lá, a igreja é do Senhor Jesus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém? Glória a Deus? Amém? E aqui, irmãos, nós temos
O que nós percebemos aqui na narrativa bíblica é que o pontapé inicial se daria através do derramamento do Espírito Santo sobre os homens, sobre as pessoas. Jesus disse: eu vou, mas vocês vão receber, né? Mas eu derramarei o Espírito Santo em vocês. E é aí que tudo começa. Aí o capítulo 2 vai dizer que eles estavam reunidos no mesmo lugar e veio um vento impetuoso. E ali o Espírito Santo foi derramado e ali nós temos o pontapé inicial. Então no capítulo 2 nós temos o derramamento do Espírito Santo, nós temos a pregação de Pedro e aqui no final do capítulo nós temos um registro de uma comunidade. Repita comigo, comunidade. E nós vamos refletir sobre essa comunidade para que nós a usemos como um modelo inspirador. Que nós a usemos como um exemplo de como as coisas devem ser. Porque, infelizmente, muita coisa que a gente vê errado hoje em dia é porque a gente deixou de lado princípios importantíssimos. Porque a gente deixou de lado a base, aquilo que é imprescindível para a nossa fé. E a gente vai colocando uma outra roupagem, a gente às vezes vai querendo inovar e se esquecendo daquilo, deixando de fazer aquilo que é primordial. Então, nessa noite, eu quero refletir com você sobre um método, ou a vida daquela igreja. O que eles faziam, como faziam, qual era os pilares, qual era o segredo para que as coisas fluíssem bem. E no versículo 42 nós temos aqui 4 elementos que a gente precisa tomar nota. Eu não sei se você costuma anotar, não sei se você costuma rabiscar a Bíblia ou fazer nota no celular, mas hoje seria muito importante que você fixasse aquilo que vai ser dito. Você pode anotar no seu celular, você pode rabiscar na sua Bíblia, só não vai entrar na internet em nome de Jesus, tá bom? Porque senão você vai perder aqui. Ou você ainda tem o recurso de depois você ir lá na live, ou você que está acompanhando aí, depois você pode voltar, rever e anotar tudo aquilo que precisa ser anotado, porque isso aqui é uma base, é um pilar importante que nós precisamos entender. E aí, dentro desses 4 elementos, o texto vai dizer assim, e eles perseveravam, eles continuavam, eles davam sequência, eles não paravam. E aí o primeiro elemento é doutrina dos apóstolos. Repita comigo, doutrina. Tem gente que acha que doutrina é culto onde a gente vai falar de uso e costume. É muito mais além. Doutrina é onde a gente vai ver os fundamentos, onde a gente vai ver a base, aquilo que é importante. Então, refere-se, por exemplo, aqui nesse texto, está falando do ensino dos apóstolos. Então, eles perseveravam no ensino. Ou seja, aquilo que os apóstolos, os discípulos aprenderam de Jesus, eles estavam levando adiante e a igreja ou aquela comunidade que estava nascendo, eles entenderam, opa, isso aí é importante, isso aí a gente precisa entender, então eles perseveravam naquilo. O versículo 46, ele vai enfatizar que diariamente perseveravam unânimes no templo. Sabe o que o texto está dizendo aqui? Que havia uma sede por conhecer a obra de Jesus. Sabe, não precisava ter congresso, não precisava ter pregador de fora, não precisava ter banda, não precisava, sabe, de luz, não precisava de telão, não precisava de efeitos atrativos. O que atraía as pessoas era a doutrina, era a própria palavra. Sabe, as pessoas queriam compreender as verdades do Evangelho. As pessoas estavam com fome, as pessoas estavam com sede. Vejam, elas eram unânimes, não faltava ninguém. Sabe? E a gente vai contrastar com os nossos dias. Infelizmente, os cultos menos frequentados na igreja são os cultos de doutrina. São os cultos de ensino. São os cultos onde a gente aprende mais profundamente a palavra de Deus. E bom seria se o motivo dessa baixa fosse porque as pessoas estão sabendo muito, ou porque as pessoas não têm mais dúvidas a respeito da doutrina.
Mas infelizmente não é o que nós vemos por aí. Às vezes o que impede alguém de estar na igreja, pastor, nosso culto de doutrina, nosso culto de ensino é terça-feira. Terça-feira eu trabalho, terça-feira eu estudo, terça-feira eu faço isso ou aquilo, e aí, etc. E aí pode ser que você tenha um motivo bem plausível. Mas muitas vezes não é isso que acontece. Muitas vezes o que nos impede de estar aprendendo é a preguiça. Ou então a presunção. E quando eu falo de presunção aqui, sabe, eu estou falando da pessoa que acha que sabe muito e ela não precisa sentar mais para aprender. Então, já que é para ser sincero, já que é para bater, deixa eu ir além. Permita-me dar um conselho. Sabe você que não participa, às vezes, porque você está sabendo muito? Então, vem para cá ensinar. A gente está precisando de gente para ensinar. A gente está precisando, né, Paulo? Lá no Ministério Infantil está precisando de gente, não está? Pastor Paulo também está precisando de gente no núcleo, não está? Dentro da igreja também está precisando, não está? Então, se você está sabendo muito, vem ensinar. Agora, pastor, eu não estou pronto para ensinar, então vem aprender. Porque é nisso que nós vamos crescendo. É nisso que nós vamos amadurecendo espiritualmente. Porque esse é o objetivo de todo cristão. Nós devemos crescer em graça e em conhecimento. E para que nós possamos crescer em graça e em conhecimento, nós precisamos perseverar na doutrina. Nós precisamos ter sede da palavra. Nós precisamos ter sede do evangelho. Amém, irmãos? Vamos para o segundo elemento? O segundo elemento é a comunhão. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. E refere-se à unidade da comunidade, tanto na igreja quanto nas casas. O versículo 46 vai falar, eles estavam unânimes no templo, não faltava ninguém. E o texto diz ainda que eles também viviam de casa em casa, ou seja, o culto se estendia para as casas. Chegava a hora de dar o culto, falando, não, mas o culto foi bem, vamos continuar o culto, vamos para casa. Vamos continuar falando de Jesus, vamos continuar adorando, vamos continuar glorificando. Por quê? Porque está bom demais. Eu lembro uma vez que eu fui num acampamento, irmão, e aqui, sabe que é acampamento avivado? Eita glória. O culto foi tão bom, mas foi tão bom, que acabou 11 horas da noite. No outro dia, levantou um monte de jovens, nós éramos uns 10. Levantamos 6 horas da manhã. Por quê? Porque era o café não, porque a gente queria orar. Porque a gente queria ir para a igreja, a gente queria estar em comunhão, a gente queria mais. Porque era bom demais aquilo que estava acontecendo, sabe? Mas vamos falar de comunhão de um contexto mais social. Nós somos uma comunidade, amém? Glória a Deus. Nós somos a família Dom Pedro II, oh glória. Às vezes a gente tem orgulho de falar disso. E quando a gente fala de família, a gente conhece a família, né? Você sabe a mania do um, você sabe onde o outro mora, você sabe o que o outro faz. Mas será que como família, a gente sabe pelo menos onde é que o nosso irmão mora aqui? Talvez você conhece a casa, você sabe o endereço de pouca gente aqui da igreja. Talvez você não saiba o endereço de ninguém. E sabe por que isso acontece? Porque a gente vive na era da privatização. Na era da individualidade, onde não é muito normal a gente ficar recebendo os outros na casa da gente. Antigamente, receber as pessoas em casa era sinônimo de hospitalidade. Hoje em dia, receber as pessoas em casa é um sinal de invasão de privacidade. Não, eu não. Já vejo que é povo na igreja, domingo, terça, quarta, não, deixa isso para lá. Mas agora, se você costuma ser um bom anfitrião, eu quero te dar os parabéns. Se você costuma receber as pessoas em casa, se você costuma tratar bem as pessoas, eu quero te parabenizar, mas ao mesmo tempo eu queria te questionar, como é que é essa comunhão? É uma comunhão cristã, bíblica, santa? Por quê? Porque é uma diferença entre a comunhão dos santos e a comunhão dos ímpios. Sabe, aqui na nossa igreja, com certeza isso aqui não acontece não, mas eu já vi por aí, em outros lugares, em outras igrejas, os crentes se reunindo para falar mal dos outros crentes, para falar mal dos não crentes, os crentes se reunindo para embriagar, os crentes se reunindo para ver programa de TV que é proibido para menores de idade, por conta da imoralidade, por conta da sem-vergonhice que passa.
Crentes se reunindo para escutar música que a gente não tem nem coragem de falar em voz alta, porque vai que alguém escuta, né? Então, se for para reunir nesse sentido, é melhor nem reunir. Porque a ideia de comunidade é uma comunidade santa, é uma comunidade que glorifica a Deus. É uma comunidade que quer se parecer com Jesus. Amém? Terceiro item. E perseverava na doutrina dos apóstolos, perseverava na comunhão e perseverava no partir do pão. E aqui está falando de apoio mútuo entre os irmãos. Naquela comunidade, eles se responsabilizavam uns pelos outros. Sabe? Se tinha alguém passando fome, opa, aqui não, você é de casa, você não vai passar fome, não. Se tinha alguém que estava com o aluguel atrasado, que não tinha onde morar, eles mesmos resolviam a situação. Portanto, o partir do pão muitas vezes está ligado aqui ao repartir aquilo que eu tenho com quem não tem. Outro sim, o partir do pão também pode ser um reforço contra a comunhão. Seria o que muita gente chama hoje de tempo de mesa. E nesse sentido eu concordo com o pastor Fábio Coelho, lá da família de Isoscope, que ele vai dizer o seguinte, que o tempo de mesa não deve ser um lugar de superficialidade, mas deve ser um lugar onde a gente vai para a profundidade, onde a gente vai verdadeiramente conhecer uns aos outros, onde a gente vai se colocar no mesmo nível, olhar nos olhos e conhecer uns aos outros. Por quê? Porque às vezes a gente senta na mesa, igual eu falei hoje de manhã, né? Na síndrome do tá tudo bem, tá tudo ótimo. Vamos fingir que está tudo bem, vamos comer aqui, vamos embora para casa e amém, vai estar tudo bem. Quando na verdade a gente devia sentar na mesa, e aí, o que você está precisando? Eu posso te ajudar? Como é que a gente vai crescer? Como é que a gente vai amadurecer? Onde a gente vai dar feedback um para o outro, onde a gente vai ajudar um ao outro, onde a gente vai dar suporte para um ao outro. Esse é o partir do pão, é o tempo de mesa que Deus quer que nós tenhamos. Sabe, as pessoas se sentiam bens umas com as outras e procuravam estar juntas para confraternizar. Né? Talvez foi daqui que o pessoal tirou a ideia de que confraternização de crente tem que ter comida. Né? Porque se reunia para comer também. E trem bom é reunir para comer, não é mesmo? O goiano, então, tem a pamonha. Você já viu a liturgia da pamonha, irmão? Porque se você vai lá, se você chega lá só quando a pamonha está pronta, você está errado. Tá? Por quê? Porque o divertido da pamonha é o processo. É você ter um tempo de mesa enquanto você descasca o milho, enquanto você rala, enquanto você põe, monta a pamonha, enquanto cozinha. Aquilo ali é tempo de mesa, é aquilo que vai gerar comunhão, aquilo que vai gerar maturidade, aquilo que vai aperfeiçoar uns aos outros. Percebe? Esse é o partir do pão. Então a gente precisa pedir do Senhor sensibilidade, amor, para que a gente também possa partir o pão com quem precisa. E principalmente buscando profundidade nas relações. Pois, muitas vezes, é no partir do pão que a gente percebe um pedido de oração. É no partir do pão que a gente percebe um pedido de socorro. É no partir do pão que a gente percebe a carência que alguém tem de atenção. É no partir do pão que eu me torno um com meu irmão. Amém? Vocês estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Vamos para mais um? Próximo. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós não temos dúvidas dos efeitos da oração. É provável que eu e você estejamos de pé só porque tem alguém orando pela gente. Só porque tem alguém cobrindo a gente de oração. É provável que muitos dos livramentos que nós tivemos foi por causa das nossas orações. É provável que a gente chegou onde chegou porque, de fato, Deus foi misericordioso e ouviu as nossas orações. Sabe, quando nós oramos, né, a oração faz bem para a alma, irmão. Não é mesmo? Amém? Glória a Deus. Faz um bem danado. Nos aproxima de Deus. Nós temos comunhão com Deus quando a gente dedica a oração. E as pessoas da igreja de Jerusalém se reuniam para orar.
Uma prática que, infelizmente, tem caído em descrédito. Só tem uma reunião que dá menos gente que o culto de doutrina. A reunião de oração. Que tristeza. Quantas vezes, né, a gente sabe que é um horário que muita gente está trabalhando, que muita gente está estudando. Mas quantas vezes a irmã Judete já veio orar aqui na igreja sozinha? Quantas vezes a gente, sabe, vamos olhar para dentro com força agora, vamos lá. Na nossa igreja a gente tem 4 reuniões de oração por semana, sabia disso? 4. Domingo, 9h30, domingo, 18h30, terça-feira, 19h30, quarta-feira, 14 horas. Cada reunião dessas são 30 minutos de oração. E eu pergunto, você participa de pelo menos um desses períodos? Por que não? Ah, porque eu posso orar em casa, pastor. Ok, você pode orar em casa. Mas eu devolvo. Mas você ora em casa mesmo? Porque a ideia aqui é estimular. Sabe, a ideia, né? O culto é 7 horas, é para os visitantes. Para os membros é 6h30 começa a oração. E se os visitantes quiserem vir para oração também são bem-vindos. Que é hora da gente estar em comunidade orando. Desculpa, mas, sabe, eu não consigo levar a sério um pregador que não ora. Porque ele prega baseado em quê? De onde que ele tira o sermão dele? De onde que ele tira a palavra? Eu não consigo levar a sério um grupo de louvor, um músico, alguém que não ora. Porque, sabe por quê? Porque quando ele não ora, ele vem para cá para apresentar, ele não vem para cá para prestar culto. Ele não vem para cá para adorar. Então eu não consigo levar a sério um instrumentista, um cantor, um ministro que não ora. Não tem como levar a sério um líder, um obreiro que não ora. Porque como é que ele se renova espiritualmente? Como é que ele se orienta? E como é que a gente lida com as diferenças de pensamento entre irmãos, entre pessoas da mesma família, do mesmo trabalho, do mesmo lugar? Como é que a gente lida com os problemas do dia a dia sem orar? Como é que a gente entende o que Deus tem para mim e para você sem orar? É na oração que a gente tem comunhão com Deus. É na oração que Deus fala conosco. É na oração que Deus tira as nossas dúvidas. É na oração que Deus tira a nossa angústia. É na oração que Deus nos conduz, irmãos. Então não dá para ter uma vida cristã sem oração. A oração é alimento, é um combustível. E sabe qual que é a vantagem da oração como igreja? Pastor, ok, eu tenho que orar, mas por que eu preciso orar na igreja? Não, sabe, eu posso te dar alguns motivos. Mas quando a gente está aqui junto orando, a gente está concordando. A gente está dizendo assim, Senhor, olha só, não é só Ele não, eu estou junto nessa oração. Nós estamos unidos em espírito, em alma, em amor, em entendimento, pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós. Mas sabe o dia que a gente percebe isso? O dia que nós precisamos de oração. O dia que é a gente que está na cama do hospital. O dia que é o casamento da gente que está em crise. O dia que é o nosso parente que está desviado. Aí você fala assim, igreja, ora por mim, eu estou precisando. Não quando é o outro. Não quando é o próximo. Percebe que são 4 elementos cruciais. Percebe que é uma base aqui? Você gostaria de fazer parte de uma igreja que tem como características o interesse em comum pela doutrina, pela comunhão, o suporte mútuo e as orações em comunidade? Amém? Você gostaria de fazer parte de uma igreja como essa? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu acredito que todos gostaríamos. E o que a gente tem feito para que essa seja a realidade
da igreja em que eu e você fazemos parte. É essa reflexão que o Senhor quer que nós façamos nessa noite. Talvez você diga, não, pastor, por isso aí acontecer, Deus precisa mudar muita gente. Deus precisa agir na individualidade de cada um. Deus precisa mover uns coração aí de pedra, começando pelo nosso, irmão. Deus precisa nos transformar, precisa, e Ele pode. Essa é a boa notícia. E a segunda boa notícia é que Ele quer. Você quer ser transformado? Você quer ser conduzido pelo Espírito Santo? Você quer ter uma identidade redimida no Senhor? Uma vez que a gente já viu como aquela igreja funcionava, a gente pode seguir para o próximo passo. Quer saber como é que eram as pessoas da igreja. Então a igreja funcionava com doutrina, com comunhão, com assistência, com oração, amém? E os irmãos, como é que eram os irmãos? O texto também vai falar. A identidade daquela igreja não estava vinculada, né, à placa da igreja. Não estava vinculada a uso e costume. Fala, não, aquele ali é da igreja tal, porque ele veste assim, assim, assim. Ah, aquele ali é da igreja tal, porque ele fala assim, assim. Não era isso, não. A igreja da parede tal, a igreja da placa tal, a igreja do tênis tal, da camiseta, do terno da gravata. Não, irmão, isso aí é secundário. Sabe o que defendia as características daquela igreja? Eram as características da pessoa. E a primeira característica que nós temos aqui no versículo 43. Em cada alma havia temor. Aleluia. Repita comigo, temor. Mais uma vez assim, temor. Sabe o que significa isso? Significa que as pessoas não estavam preocupadas profundamente, não era com uso e costume. As pessoas não estavam preocupadas com o que iam falar dela nas redes sociais. Não estavam preocupadas com seguidor de Instagram, de Facebook, de inscrito no canal. As pessoas não estavam preocupadas com o que iam falar delas na reunião de família, lá no trabalho, no círculo social. As pessoas queriam era agradar a Deus. Só quero a Ti, nada mais, nada mais. É isso que eles queriam Deus. As outras coisas é secundária. As outras coisas são consequência. Então eles não iam para a igreja por uma obrigação. Eles não iam para a igreja para ser abençoado. Eles iam para a igreja porque eles queriam Jesus. Porque eles queriam prestar um culto sincero ao Rei dos Reis. Lembre que temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é ser apaixonado pelo Senhor. A ponto de querer agradar a Deus em tudo que a gente faz. Será que eu e você somos verdadeiramente apaixonados por Jesus? Será que quando nós cantamos nada mais, nós realmente não queremos nada mais? Realmente nós queremos é Jesus, será? Porque é isso que Ele quer que nós tenhamos, esse tipo de pensamento. Ele quer que nós tenhamos um coração cheio de temor, uma alma cheia de temor. Percebe? Em segundo lugar, a característica daquela igreja também era a alegria. Repita comigo, alegria. Assim, alegria, mas fala com alegria mesmo, não fala porque o pastor está mandando, não. Sabe que servir a Deus não é sinônimo de cara fechada. Tem gente que fala assim, não, aquele crente está rindo demais, ele não está levando a obra de Deus a sério, olha lá, o tanto que ele ri. E eu discordo totalmente, os irmãos sabem disso, eu sou o pastor da risadinha. Eu sou o pastor que não consegue terminar uma pregação sem dar umas 5 risadinhas sem graça. Servir o Senhor é viver abastecido da alegria dele.
Sabe por quê? Porque só crente que na hora que vai sair o pneu está furado e começa a cantar. Grande é o Senhor. Só crente que dá risada das dívidas dele, gente. Só crente que vive leve diante das dificuldades. O versículo 46 destaca que eles faziam tudo com alegria e singeleza do coração. Ou seja, não era uma alegria forçada, mas era uma alegria espontânea. Não era um sorriso amarelo. Você, sabe, você já foi recebido assim, na casa de alguém, a ponto de você ficar constrangido de tanto que a pessoa te tratou bem? Sabe, você chegou lá, a pessoa, ela fez uma questão de sei lá. Você falou assim, meu Deus do céu, ela vai me pedir alguma coisa na hora que acabar de jantar aqui, porque tá bom demais para ser verdade. Será que ele vai ser candidato a vereador? Será? Será que ele está querendo me vender Rinodê? Será que é algum outro marketing multinível? Será que ele está querendo me levar para algum lugar que eu não quero ir? A gente fica constrangido com a gentileza das pessoas, né? Já aconteceu com você? Quando eu vivia no ministério itinerante, eu ia em muitas igrejas. E tinha igreja, o pessoal faltava pouco carregar a gente no colo. E eles cuidavam do mínimo detalhe, sabe? E eles faziam, eles ligavam, pastor, o senhor vai parar na vaga tal, que o senhor vai comer tal coisa, tem um lugar assim dentro da igreja. Sabe, era aquele amor, aquele carinho, aquilo que a gente tenta, às vezes, reproduzir com aqueles que vêm na nossa igreja. Sabe, é aquele carinho, aquele amor diferenciado. Mas tinha igreja, irmão. Tinha igreja que quando eu chegava lá, eu falava assim, não, me chamaram por obrigação, não queria que eu viesse. Sabe, era aquela igreja que chegava assim, e, tipo assim, você chegou, né? Beleza, que bom que você chegou. Acabava o culto, o pastor nem falava oi, falava assim, o irmão veio hoje, Deus abençoe. Tipo assim, você não sabia se você ia embora, se você ficava esperando. Você sabe, parece que não era para você estar ali. E aí eu te pergunto, se a igreja da boa recepção me liga, se a igreja da recepção medíocre me liga, fazendo um convite para pregar, onde você acha que eu vou querer ir? Onde a gente é bem tratado, onde a gente é bem cuidado. Então, sabe, quem que você gosta de ver na igreja? As pessoas alegres ou as pessoas carrancudas? Que tipo de culto você gosta de participar? Aquele culto pesado? Ou aquele culto alegre? Cheio de Deus? E aí, quem é você? O alegre ou o carrancudo? O bem-humorado ou o mal-humorado? Nós precisamos pensar nessas coisas. Amém? Vamos para o próximo item? Calma que está acabando, irmão. O próximo item é a generosidade. Veja o versículo 25. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto. 45, é verdade. 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Sabe uma coisa que tinha lá naquela igreja? Eles eram generosos. Repita comigo, generoso. Assim, eu serei generoso. Já não saiu com tanta força, não é mesmo? Aquelas pessoas entenderam a fundo o que significa família na fé. Sabe por quê? Porque imagina, se um pai tem 2 carros e um dos filhos, casado, fica a pé, é bem provável que o pai vai falar, não, fica com esse carro aí até você resolver o seu problema. Não é? É possível, né? Se for um bom pai, vai acontecer, não vai? Se alguém em casa adoecer, você vende o que você precisar para pagar o tratamento, não vende? Por quê? Porque é de casa, porque é da família. Então, os irmãos de Jerusalém olhavam uns para os outros como irmão. Então, se estava um passando fome, o outro estava com a despensa cheia, falou, não, então vamos fazer o seguinte, vai lá em casa, que eu vou te dar metade da minha despensa para você cuidar.
Se um irmão não tivesse onde morar e o outro tivesse uma casa de aluguel, falava, essa coisa, eu não quero receber aluguel, não. Vem aqui, mora aqui, resolve o seu problema. Por quê? Porque era irmão. Porque... E eles faziam isso, sabe o quê? De uma forma voluntária. Ninguém tinha mandado. Ninguém mandou eles fazer isso. Eles faziam isso voluntariamente. Sem ordem, sem pressão. E aí, você sabe que tudo que vai e volta, né? Agora é hora de falar com você. Você tem sido generoso com as suas pessoas ao redor? O não crente tem sido inspirado pela sua generosidade? Ou será que ele fica escandalizado com a sua avareza? Nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos pedir a Deus que Ele nos ajude a ser generosos. Bons mordomos, claro. Bons administradores, claro. Mas generosos. Porque é nisso que nós vamos mostrar Jesus para as pessoas ao nosso redor. Amém? Último item. Aquele pessoal, né? Eles tinham temor, eles tinham alegria, eles eram generosos. Mas o versículo 44 conclui o pensamento. Eles tinham tudo em comum. Repita comigo assim, tudo em comum. O que significa isso? Sabe? O que colaborava para a unidade dos irmãos é que eles tinham tudo em comum. E isso é minimamente intrigante. Vocês não acham? Até quem sugira que esse texto aqui está falando de comunismo. Mas não existe comunismo voluntário, tá bom? Não existe. As pessoas repartiam os bens voluntariamente. Certo? Então, ter tudo em comum não significa, irmão, que a gente vai gostar de ouvir os mesmos preletores, que a gente vai gostar das mesmas canções. Ter tudo em comum não significa que a gente vai querer se vestir igual. Não significa que, na hora que a gente for pedir uma pizza, a gente vai querer o mesmo sabor. Ter tudo em comum significa que a gente vai ter o mais importante, o nosso tudo, Jesus Cristo, em comum. Porque é Ele que nos une. Se Jesus Cristo nos une, o que eu tenho não é meu, mas é nosso. Você já viu? Você chega, a gente chega aqui no culto dos casais, né, que tem aquela mesa, e essa coca aqui é de quem? Não, essa coca é nossa. Não dá para falar, essa coca é minha. Não, é nossa. Então, veja bem, discurso como cada um com os seus problemas, discurso como a vida é minha, eu faço o que eu quiser, eles não cabem mais. Por quê? Porque agora, meu irmão, seu problema é meu problema também, tá bom? Agora a sua luta é a minha luta também. Assim como a sua vitória é a minha vitória também. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vocês estão entendendo isso? É o tudo que nós temos em comum que nos auxilia diante das diferenças. É o tudo que nós temos em comum que faz com que a gente passe por cima das falhas, passe por cima da ignorância do irmão, passe por cima da chatice do irmão, passa por cima daquilo que a gente não tolera. É o tudo que nós temos em comum que nos faz lembrar que nós não temos nada e que nós não somos nada sem o nosso tudo. Percebe isso? Percebe a diferença? Então a gente já viu até aqui, para concluir, vamos relembrar a receita que fez aquela igreja dar certo, vamos lá? Então vamos falar da igreja primeiro. Relembrando, não sei se você está anotando, aquela igreja tinha 4 elementos. Está tudo no versículo 42. Elas perseveravam na doutrina, na comunhão, na assistência, né, que é o partir do pão, e nas orações, amém? E o perfil dos crentes que estavam lá também tinha 4 características que o texto fala aqui. Eles também tinham 4 elementos na identidade. Eles tinham temor,
alegria, generosidade e tudo em comum. Amém? E agora como é que a gente junta tudo? O método aliado ao perfil, irmão, é forte, viu? Porque ele produz frutos belíssimos, irmãos. Sabe, se a gente for fazer a avaliação completa, que a gente precisa fazer hoje consiste em pensar o que está faltando em nosso método, ou como igreja, ou o que aquelas pessoas diferem da minha e da sua identidade. Porque talvez seja isso que está faltando para que nós possamos viver o sobrenatural. O versículo 43 vai dizer que muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Talvez você seja meio saudosista, igual eu, assim, fala assim, porque eu lembro quando eu vi as pessoas sendo curadas na igreja. Eu lembro quando as pessoas eram libertas de espíritos demoníacos. Eu lembro quando as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, e a gente fica saudosista, e às vezes a gente fala assim, a gente não vê mais essas coisas. Se procurar bastante, você vai ver, irmão. Mas eu acho que muitas vezes a gente não vê, sabe por quê? Porque se a gente vê, é perigoso a gente querer atribuir o mérito ao mensageiro, e não a mensagem, e não ao Rei dos Reis, e não a Deus. Todavia, se a gente fizer a nossa parte, se nós nos alinharmos à vontade de Deus como comunidade de fé, a gente pode sim testemunhar de perto os seus milagres, bem como o crescimento em estatura e em número. O versículo 47 termina dizendo: enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Enquanto isso o quê? Enquanto eles estavam lá, perseverando na doutrina, na comunhão, na assistência, na oração, Deus ia acrescentando gente. Não, acho que vocês não entenderam, não. Vou ter que repetir de novo. Olha só. Enquanto eles estavam lá, perseverando na doutrina, na comunhão, na assistência e nas orações, Deus ia acrescentando pessoas à comunidade, ao reino de Jesus Cristo. Enquanto eles se esforçavam para ter temor, alegria, generosidade, unidade, Deus ia acrescentando pessoas na comunidade, pessoas no reino de Deus. Você percebe que há uma riqueza aqui, que nós precisamos nos atentar a isso? Amém. Então, meus irmãos, sabe, o crescimento, seja em estatura, seja em número, ele possui uma tendência natural quando as coisas são feitas conforme a vontade de Deus. Porque se a obra é dele, os frutos virão dele, no tempo dele e para a glória dele. Então, hoje, eu e você somos chamados a colaborar. Eu e você podemos e devemos nos dedicar a um método que não vem do homem, mas vem de Deus. Eu e você devemos nos buscar ser cada vez mais parecidos com Jesus, para que outras pessoas o vejam, se rendam a Ele e glorifiquem o nome dEle. Fique de pé no seu lugar. Mas continua focado aqui. Todos, por favor, preste atenção. Hoje o Senhor quer nos convidar a nos engajar como comunidade de fé. Quando eu falo a nos engajar como comunidade de fé, eu estou falando da igreja que o Senhor nos colocou. Hoje o convite é para que nós nos engajemos como Assembleia de Deus do Dom Pedro II,
Sabe, que nós possamos entender que há um método, nós precisamos entender que há um perfil desejável que nos inspira e que nós podemos e devemos perseguir. Sabe, quando eu falo de engajamento local, não estou falando de você vir na igreja só, não. Eu falo de participação efetiva nas reuniões formais e nas informais. A gente quer ver você no culto, tá bom? Mas mais do que isso, a gente quer cultuar a Deus com você. A gente quer muito que ver você na igreja, mas a gente também quer te ver nos grupos familiares. Você sabe o que é um grupo familiar? Se você não sabe ainda, você precisa saber, porque Deus está querendo fazer algo grande em nossa igreja por meio dos grupos familiares. Sabe, nós queremos muito estar com você na igreja, mas nós também queremos estar com você lá na sua casa, se você precisar, lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá na sua escola, lá na sua vizinhança, porque nós somos uma comunidade, porque nós somos um em Jesus Cristo, porque nós estamos ligados nele. Então entenda que na família da fé, o nós é mais importante do que o eu. E que não dá para ser nós sozinho, longe do resto do corpo. Porque qualquer parte do corpo fora do corpo morre. Não vai a lugar nenhum. Então hoje, talvez seja o dia que Deus te trouxe aqui para que você tome uma posição. Hoje é dia de nós nos arrependermos. Hoje é dia da gente pedir perdão pela falta de temor. Hoje é dia de pedir perdão pela falta de alegria. Hoje é dia de pedir perdão pela falta de generosidade. Hoje é dia de pedir perdão pelo não compromisso com a unidade. Hoje é dia de nós nos arrependermos e pensar assim, acho que está faltando doutrina na minha vida. Está faltando comunhão. Está faltando partir do pão, assistência. Está faltando oração. Então, nessa noite, eu queria orar com você. Entenda, não vou orar por você. Eu quero orar com você. E nessa oração, eu tenho 2 convites. E o primeiro convite é para você, que ainda não confessou Jesus como único suficiente Salvador, ou você que anda afastado dos caminhos do Senhor e hoje quer voltar para casa. Hoje que você quer voltar para essa comunidade de fé, que você entendeu que aqui é que você faz falta na família. O Pai te aguarda na casa dele. Então, será que tem alguém no nosso meio que quer aceitar Jesus hoje? Queria que você levantasse a sua mão. Ou alguém que quer reconciliar nessa noite, eu queria que você levantasse a sua mão, nós queremos te conhecer. Não, somos todos de casa, somos todos da família. Então, agora eu tenho um segundo convite. Sabe, talvez ao longo dessa mensagem, você apanhou, hein? Eita, mas você apanhou com força mesmo, hein? E aí você quer fazer um compromisso com Jesus, não é com o pastor. Assim, eu acho que eu vou me dedicar mais à doutrina agora. Eu vou deixar de fugir da comunhão. Eu quero ser mais esforçado na assistência. Eu quero me dedicar mais à oração, como eu não estou fazendo. Então, se essa é a sua condição, eu queria que você viesse aqui na frente. Nós vamos orar juntos por isso. Você que quer fazer um compromisso com Jesus, não é com o pastor. Eu queria que você viesse aqui na frente, nós vamos orar juntos. Eu creio que eu posso sim me dedicar mais à oração. Eu posso sim me dedicar mais ainda à doutrina. Eu posso me dedicar mais à comunhão. Eu posso me esforçar mais na assistência. E as demais coisas vão ser acrescentadas. E então Deus vai gerar em mim temor, alegria, generosidade. Então, se você entendeu que essa palavra é para você, eu queria que você viesse aqui na frente, nós vamos orar. Amém? Senhor. Oh, Senhor, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez entender, Senhor, que talvez nós não estejamos desenvolvendo como gostaríamos, Senhor. Ô, Senhor, e nesse momento, Senhor, os teus filhos vêm à frente agora, diante do teu altar, dizendo, Senhor, me perdoa.
Perdoa, Senhor, a nossa ignorância. Perdoa, Senhor, a nossa insensibilidade. Sim, Senhor. Perdoa a nossa negligência, Senhor. E nos dá sede. Nos ajude, Senhor, a perseverar na doutrina. Senhor, nos ajude a perseverar na comunhão. Nos ajuda, Senhor, a assistir uns aos outros. Nos ajuda, Senhor, a ter uma vida de oração genuína. Tem misericórdia de nós nessa noite, Senhor. Senhor, perdeu a nossa falta de temor. Senhor, perdoa, Senhor, a nossa cara carrancuda tantas vezes, quando nós deveríamos estar sorrindo com tudo aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Perdoa a nossa avareza, Senhor, nos ajuda a ser generosos. Nos ajuda, Senhor, a ter tudo em comum. A valorizar a vida em comunidade, Senhor. Tem misericórdia de nós. Visita, Senhor, cada irmão, cada irmã. Sela esse compromisso com o Senhor agora, Pai. Que eles possam ser reabastecidos pelo Senhor. Que eles possam ser abraçados pelo Senhor agora, Senhor. Renovados, estimulados, para que amanhã as coisas sejam diferentes. Para que eles possam se empenhar em estar mais perto de Ti. Sim, Senhor, nós queremos é o Senhor, nada mais, nada mais. Nos ajude, Senhor. Sim, Senhor, gera essa paixão no nosso coração. E que nós possamos Te servir de verdade, dia após dia. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a crescer em graça, em conhecimento, em estatura, em número, Senhor. Unicamente para a Sua glória. Assim nós oramos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.